Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta, eu, André Ricotti, no nosso canal aí, Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Mais uma vez aí para bater esse papo com vocês, minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Estamos aí mais uma vez, né, para conversar, né? Mais um bate-papo. Mais um bate-papo. Queria começar lembrando todo mundo, segue a gente no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Estamos começando a brincar no TikTok também, mas é importantíssimo aí que vocês sigam a gente aí. A gente vai agradecer muito aí, dá seu, né, que a gente já falou, se gostou, dá o seu like, se não gostou, não tem problema também. Pode ir lá, coloca a sua reclamação, a gente vem aqui para fazer um bate-papo, né? E aquela história, que gostou, passa para quem gosta da família, se não gostou, passa para aquela tia que não gosta, que ela deve estar precisando aí ouvir esse bate-papo também, né, Leila? Queria aproveitar aí só, de novo, relembrar aí o nosso apoiador, MBA Kids, né, que vem trazer aí esse novo conceito, a escola aí para crianças e jovens, trazendo conhecimento de empreendedorismo, de criatividade, né, acho que é tão importante hoje em dia. E aproveitando aí, siga eles aí no Instagram também, mbakids.Rio de Janeiro, agora aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro. E estão com uma promoção legal aí agora para a primeira turma que eles estão lançando. Segue lá que vocês vão gostar. Leila, vamos conversar, não? Vamos começar. Eu sempre invento aqui, né? Eu sempre trago, o pessoal já conhece, mas hoje você trouxe o assunto, né? Então, o assunto que você pediu, que eu achei muito legal, a gente vai falar sobre relacionamentos, né? É um assunto bem complexo, esse bem assunto complexo, do relacionamento, André. E é engraçado porque a gente tem uma mania muito grande de simplificar as coisas, né? E toda vez que você fala, até quando você me falou a primeira vez ali, você tende a tentar simplificar, né? Ah, mas é só gostar, não gostar. Só quando você começa a pensar, ele é muito amplo, né? Tipos de relacionamento, o que envolve, desde um relacionamentozinho mais simples, a relacionamentos amorosos, a ambiente de trabalho, a relacionamentos doentios, né, que podem trazer doença, né? Pois é. Então queria começar te pedindo aí ajuda pra gente, como é que a gente começa aí um pouco? Por onde começar, né? Porque essa é a dificuldade, né? Porque como é tão vasto esse assunto, pode usar a colinha também, não tem problema não, a gente aqui... Falar de relacionamento é falar um pouco do comportamento, falar um pouco da atitude, falar um pouco de sentimentos, né? Então, a gente pode falar que eu acho que é muito interessante, extremamente interessante, de relacionamentos familiares, relacionamento amorosos e um relacionamento social. Uhum. Por quê? Porque quando a gente começa a falar do relacionamento familiar, é esse relacionamento que vai ao longo da nossa vida. Então, é a base, é o princípio de tudo, né? A forma como nós nos comportamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, diz muito quem somos nós. Verdade. E nós vamos, através daquilo que foi implantado, né, que foi constituído dentro do nosso ser, dentro da nossa bagagem, que isso começa onde? Lá atrás, na nossa gestação, onde a mãe vai repassar determinados conteúdos que é para quando a criança, numa determinada fase, através das experiências na fase adulta, ela vai se comportar, ela vai sentir de acordo com este conteúdo que foi dado. Então, como é que é profundo isso, André? Observando, né, se a nossa base, se eu tenho uma base, se eu fui gerada em cima de abandono e de rejeição, por quê? Porque a relação amorosa entre o casal estava difícil, eu vou transmitir um conteúdo negativo, um pensar, um sentir e um fazer negativo para aquele ser que está sendo desenvolvido. Mas, se a relação do casal tiver
ok, que for justa, que for amorosa, que for respeitosa, que for tiver empatia na relação. Então, o que acontece? A criança vai ser gerada com o quê? Com segurança. Isso. Com respeito. Né? Com uma espera construtiva. E que interessante, né, Lê? Você está falando que me vieram 3 coisas aqui na cabeça, só para até para não me perder, né? O primeiro, não é agora, mas você falou dos 3 tipos de relacionamento. Eu vou te pedir para a gente até colocar um quarto, que é o relacionamento profissional, né? Mas isso nós vamos chegar, André. Isso. Mas olha que interessante, né? A coisa do relacionamento, ela tá tão ligada com tudo que a gente vem conversando, né? Porque você aqui, rapidamente, você listou muita coisa que a gente já vem falando aí nos outros capítulos, né? E você falou uma coisa que é interessante, eu não tinha parado para raciocinar, pensar nesse sentido, né? A relação do filho com a mãe ali eu diria que até desde a barriga, ele já é um relacionamento, né? E você vê como isso é importante, né? Às vezes a gente ouve explicações até técnicas, né? A gente tem falado bastante disso, mas é uma forma... às vezes a gente olha para um filho e fala, não sei porque meu filho é assim, não se relaciona. Olha a sua história, né? Olha como você se relacionava com ele. Pois é, André, é tão importante isso. Por quê? Porque quando a gente chega na fase adulta, tá? Onde nós vamos procurar a casa do trabalho, a base profissional, nós vamos nos relacionar de acordo com essa primeira base. Então, para você ver que tudo está tudo certo. Por quê? Porque aquilo que foi dado, realmente, enquanto nós estávamos sendo gerados, é aquilo que nós viemos para trabalhar. Então, se eu fui gerada com abandono ou rejeição, porque o matrimônio não estava legal, essa criança, quando nascer, ela vai se sentir o quê? Ela vai vir com uma carência afetiva. Uhum. Ela vai vir de uma forma até se tornar um pouco rebelde na adolescência. Por quê? Porque ela quer chamar a atenção. Ela tem carência afetiva. E a carência afetiva é o quê? É a necessidade que a gente tem de ser reconhecida. Uhum. Por quê? Porque ela já vem com um processo negativo de constituição, que são esses conteúdos de... se a mãe tivesse insegura, se a mãe tiver triste, se a mãe tiver com medo, tudo isso vai ser passado para aquela criança de forma, através de uma frequência. Porém, gente, isso é extremamente importante, porque é a base de tudo, é a base. Por quê? A gente vai, talvez, responsabilizar aquele pai ou aquela mãe que nos deu a sensação de abandono, mas, na realidade, é essa criança que veio com esse conteúdo de abandono por si, tá? E vai precisar, no processo de desenvolvimento, aprender a não se abandonar mais. Mas que interessante, Leila, que você está dizendo que, na verdade, a história já... A história já está conectada, Você né? lembra quando eu falava da compatibilidade? Uhum. Que o feto vem, o espermatozoide, quando o óvulo acolhe esse espermatozoide, ele já vem de acordo com a compatibilidade, com aquilo que a mãe está para transmitir para ela. Então, não existe um pai errado, uma mãe errado. Uhum. Não existe quando um casal se separa. Não existe, o pai é isso, o pai é aquilo. Não. Aquilo ali, os pais são os primeiros mestres. Os pais vão dar os instrumentos para que ele, através
desse desenvolvimento, dessa jornada terrena, ele possa alcançar o processo evolutivo, que é a compreensão e a aceitação sobre quem ele é. E a gente passa a maior parte da nossa vida fazendo o quê? Transferindo para o outro. Então o outro vai ter que me dar vai ter que me dar segurança, o outro vai ter que suprir a minha expectativa, as minhas necessidades, porque eu sou carente, porque eu tenho medo da solidão, porque eu tenho dificuldade de ser amada. Na realidade, a pessoa que tem esse tipo de carência, ela ama, mas ela não consegue amar totalmente porque ela está sempre no mecanismo de defesa. Ela vai estar sempre na defensiva com o outro, porque ela acredita que o outro vai traí-la. Só que isso, André, isso não existe. Isso é uma alienação que a criança tem porque ela acredita nessa realidade que para ela parece real, mas na realidade a mãe nunca abandonou, o pai nunca abandonou. É um instrumento que eles têm, uma função que eles têm para com aquela criança. E aí, quando você começa na fase de se relacionar amorosamente, você vai transferir toda essa carência afetiva, toda essa necessidade de ser amada para quem? Para a pessoa. Pra pessoa que vai estar com E você. quando aquela pessoa não supre, porque ela é diferente, porque ela não tem a noção, ela não tem a vivência daquilo que ela precisa, então o que vai acontecer? Vai começar os conflitos e as decepções, porque o outro não vai correspondê-la, não vai suprir, não vai estar disponível para satisfazer aquela carência, aquele amor idealizado, aquela relação idealizada. Então, vai faltar, sim, conteúdo nessa relação. Por quê? Porque começa a haver o distanciamento. Se não houver um respeito da individualidade alheia, não vai existir relação. E é interessante você estar falando, eu estou pensando aqui o quanto... Por isso que é importante a gente estar falando aqui de relacionamento, né? Com tudo que você está trazendo vamos ver se eu aprendi direitinho dele. Na verdade, a gente trouxe aquela bagagem, né? É quase... eu vejo às vezes as pessoas reclamando, mas na verdade a gente veio com o que a gente veio. A gente vem com a oportunidade de melhorar. E o relacionamento, acho que tem a parte aí dos pais, que é um belo aprendizado aqui, do que você falou, a importância às vezes de um pai, de uma mãe, de um... Eu estou até falando aqui pensando, eu estou lembrando, né? Você sabe, conta para todo mundo que está sempre com a gente, né? Mas ontem eu acabei de ser vovô de novo, minha filha nasceu os gêmeos, né? Os meninos, então... Parabéns, parabéns, é fantástica a vinda desses seres ao mundo. E é engraçado porque ela teve de uma forma bem guerreira, né? Ela teve gêmeos e ela quis parto normal. O pessoal chama agora de natural também, porque sem indução, sem nada, e foi pesado e ela aguentou bem. E uma das coisas que eu estava pensando era justamente nisso, porque ela e o pai participaram de tudo juntos, né? Eu estava até conversando isso hoje com a minha esposa. Que história, que jeito legal de começar, né? Que durou quase 8 horas o processo todo, que eles ficaram juntos ali entre fazer força e tudo, e que eu falo, pensando em relacionamento, que momento, né? Que eu pelo menos pensei e agora estou conectando com o assunto, né? Que forma de começar, né? Quase do zero, vamos chamar assim, né? Para os 4, né? Que não são 3, para os 4. Então acho que tem esse ponto para os pais, o quanto é importante, porque é o primeiro momento de relacionamento e o primeiro momento que você começa a identificar essas necessidades, o que você pode entregar. E o relacionamento, e aí o que a gente está falando aqui é uma mudança de chave para mim, né? Porque hoje a gente vê o relacionamento como coisas que eu posso alcançar e me frustra ou me deixa feliz, infeliz. E ouvindo você falar, eu estou entendendo que o relacionamento é uma oportunidade incrível, é um espelho de eu me avaliar, de eu entender quem eu sou. Não existe relacionamento errado. Faz sentido, né? Faz sentido sim, porque não existe um relacionamento errado. Existe um aprendizado em cada encontro que a gente tem pela vida. Seja amizade,
Porque a amizade, a gente sente essa afinidade, a gente escolhe, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a amizade ela passa, por exemplo, você, quando é amigo de verdade, você não precisa estar todos os dias, você não precisa conviver. Aquela relação, ela é duradoura, ela pode ir a vida inteira. Agora, quando você começa a exigir do seu amigo que ele te dê atenção, que ele te dê afeto, que ele te dê, que te ligue todos os dias, isso aí já sai, você torna-se uma pessoa chata, vamos dizer chata. Por quê? Porque é uma pessoa carente. Uhum. E isso, você vai dar a mão, eles vão querer a outra mão e vão querer os dois pés e nunca vão estar satisfeitos. Por quê? Porque não está no outro, está em si. Sim, sim. E é muito importante a gente começar a compreender que esses instrumentos que a gente recebe, essa bagagem inicial, ela vai para toda a vida. Por quê? Porque a mãe, quando está sentindo lá a dor, se, por exemplo, o pai não conversa com a criança, o pai rejeita aquela criança no ventre, não aceita muito bem, então o que vai acontecer com aquela criança? Ela já vai vir para essa vida com esse conteúdo implantado. Uhum. Né? A dificuldade de se relacionar com esse pai vai ser muito grande. Então, mas o que o pai significa? Lembra do que eu falei? Uhum. Pai é a lei, é a ordem, é o limite. Então, a mulher assume essa sobrecarga. E é muito interessante quando você tem alguns filhos. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Uhum. E para cada um dos filhos, foi uma gravidez diferente uma da outra. É verdade. E aí, aquelas crianças, apesar de ter vindo da mesma mãe e do mesmo pai, receberam conteúdo diferente porque dependia do estado emocional dessa mãe e da participação desse pai. Então, quando isso não acontece, elas começam a ser assim, vai divergindo um do outro. Porém, não existe nada maior do que a irmandade, André. Quando são frutos do mesmo pai e da mesma mãe, a irmandade é 100% parente. E a criança é só 50% parente do pai e 50% parente da mãe. Então, e aí... Que já é um outro tipo de relacionamento que se cria ali com uma outra... E é interessante liga, porque as pessoas não percebem que os irmãos que estão ali é que vai fazer toda a diferença lá na frente, na casa do trabalho, no relacionamento profissional. De que forma? Por exemplo, para conviver com a diferença que a forma que o irmão pensa e sente, ou conviver de uma forma saudável, com afeto entre os irmãos, né? Porque isso tem famílias que cada um está para um lado, cada um segue o seu rumo, mas não tem aqueles encontros familiares, não tem aquele relacionamento de um querer o sucesso do outro, né? Uhum. Eu vejo meus filhos, é muito interessante esse relacionamento, né? Que se um senta no sofá, o outro senta do lado e os 3 começam a fazer carinho no outro. Você vê, são 3 homens, Uhum. né? E que tem uma amorosidade entre eles incrível. Eu chamo ele dos 3 mosquiteiros, né? Porque é um por todos e todos por um. É fantástico. Quando você vê esse tipo de união, você venceu. Nossa, você falou agora o que eu estava pensando aqui, né? Porque eu também tenho 3 e no meu caso tem até uma história interessante, porque são de dois relacionamentos e tem 2 meninas, né? E por muito tempo elas não conviveram juntas ali. E até o dia que elas conviveram, e hoje elas são assim melhores amigas, assim. E é engraçado porque coisas que você sente que às vezes... Porque aí vamos pegar, né? O relacionamento pai e mãe tem tudo que a gente falou como base, mas ele tem... Todo relacionamento tem um digamos assim, vamos dizer que é uma regra, né? Existe um acordo, né?
porque às vezes não está muito escrito, mas... Então, o relacionamento com pai e mãe tem um... Né, porque foi o que você falou, mãe tem um papel, pai tem um papel. O relacionamento com o irmão é aquele que ali vale tudo. Ali se eu quero chorar, eu posso falar com você, se eu tenho dúvida. E elas criaram um relacionamento que é muito assim, elas se trocam o tempo todo. E com o irmão também, porque ele também é o grande, ele acaba sendo o grande segurança para isso tudo. Mas o relacionamento do irmão é um negócio muito, muito forte e é importante a gente criar, porque você falou um negócio que eu estava pensando aqui e é preocupante, e é verdade. Se você com seu irmão, você, digamos que por N razões, você não consegue, por exemplo, ser feliz pelo sucesso dele, ou poder levantar se ele precisar de ajuda e estar ali para entregar, você não vai fazer isso por ninguém. Não vai. Né? Não vai mesmo. Pelo contrário. Se entrar num ambiente profissional que ainda tem interesses, tem dinheiro, tem... Mas eu vi você falando, estava pensando nisso. Se você não exercitar isso, olha, é quase que uma... É uma responsabilidade dos pais. A forma como eles vão desenvolver o relacionamento dos dois, dos 3 ou dos 4. Eu tenho, você dizer assim, eu tenho um problema com meu irmão, com a minha irmã, todo mundo tem seu direito, mas é um negócio que você parar para pensar que se você não conseguiu resolver aquilo ali, de novo, é a hora de você fazer essa, que a gente vem falando tanto aqui, né, do autoconhecimento, e dizer, pô, mas se eu não conseguir resolver isso, que é baseado em segurança, em amor, tudo bem, ou eu preciso identificar, não, o ambiente estava todo cheio de problemas, então eu também preciso pedir ajuda. Mas como é que eu vou fazer isso com qualquer outro? É interessante, André, por exemplo. Depois eu só queria nesse ponto, aí que eu acho que tem um perigo que pode acabar acontecendo, que eu acabo me relacionando com os outros, mas eu acabo entregando, eu acabo, digamos, cedendo demais. Porque... Ou você vai buscar um irmão fora... Ou você vai... Só que eu quero que ele se adapte ao que me interessa. Ou então, você na verdade, vai ficar na defesa com qualquer pessoa que tente se aproximar de você. O interessante, por exemplo, isso tudo é muito interessante porque, por exemplo, você tem três filhos. E na última filho, você se separa. Uhum. Esse relacionamento... o pai não dá conteúdo, não dá responsabilidade. O pai sai fora e deixa e abandona a mãe com aqueles 3 filhos, tá? Uhum. É muito bacana quando a gente compreende que aquela mãe que precisou sair de casa para trabalhar, para dar o que comer àquelas crianças, o que vai acontecer? Aquelas crianças, elas irão se sentir de que forma? Porque quando você está na barriga, a mãe tem a função do nutrir, do acolher, né, do ensinar. E quando a mãe precisa fazer essa função do pai, ela vai ter que deixar essas crianças com alguém da confiança dela, para ela poder suprir, né, dar a sobrevivência para elas. Mas a criança, ela é muito atemporal. Ela não consegue compreender que uma hora que a mãe sai de casa equivale o quê? A um dia. Um dia equivale a um mês equivale a um ano. Então ela vai achar que ela foi abandonada, literalmente. Então ela vai crescer, ela vai se desenvolver com essa questão do abandono. Mas aí tem um outro fator, que não é só o abandono. Então, a mãe basicamente traiu. Por quê? Porque ela me deixou com A, com B e com C. Ela não repassou para mim aquelas necessidades iniciais. Então, a criança, aí você já tem insegurança, você tem abandono, você tem rejeição e você tem o quê? Traição. Que diretamente a traição é o medo no relacionamento. E aí, olha bem... A criança já vai vir, já está se desenvolvendo em cima do medo de ser traída. Então, por quê? Compreendendo sempre que aquela criança veio com essa bagagem para passar por essas situações. E não adianta apontar, julgar e transferir que o pai abandonou
Não, Uhum. não existe isso. O que existe é um aprendizado em todo e qualquer relacionamento, tá? Uhum. Esse é o ponto. Tudo é aprendizado. Você veio para uma escola e dentro dessa escola você tem os seus conteúdos para você se desenvolver. E aí, essa criança que já foi linkada, ela vai acontecer vários tipos de experiência que alguém vai negá-la, alguém vai contrariá-la. E aí ela vai já Isso com vai esse aflorar, sistema de crença de que ela foi traída, de que ela foi abandonada, que o pai não deu atenção, porque a mãe não deu atenção. Ela vai ficar o quê? Como é que ela vai se desenvolver? Completamente no medo aí, né? Só que aí ela vai ter experiências, começando os primeiros relacionamentos. Razão, né? E aí ela se apaixona por um garotinho ou vice-versa. Ele se apaixona por uma menina. O que vai acontecer? Ele vai... Aí a menina, quando falar que não quer mais, ele vai se sentir abandonado. E aí entra naquela causa lá do suicídio. Uhum. Pode ser porque todo mundo... Ninguém me gosta de mim, eu não pertenço a isso tudo aqui, porque eu estou sendo negada de tudo quanto é forma, e aí a gente acaba entrando num processo de vingança ou de desespero e acaba tirando a própria vida. Então, por quê? Porque essas construções estão ali, tá? Isso é fato, isso é uma realidade que vem acontecendo. Só que a diferença que eu tenho que bater nessa tecla é que todos nós viemos com esses conteúdos para aprendermos. Não, perfeito. Não existe pai errado e nem mãe errada. Existe aquilo que eles estão dando, é aquilo que nos falta para que a gente possa se desenvolver e evoluir. Então, durante a vida, nós vamos fazer associações. Uhum. E dentro desse sistema de crença, que é uma crença limitante. É muito interessante, porque é aí que os padrões vão começar a se repetir. Sim, se o pai abandonou ou se a mãe abandonou, a namorada vai abandonar ou o namorado vai abandonar, vai rejeitar. E daí, eu queria só pegar um ponto daí... Concordo com você, tem que bater nessa tecla. Eu vou só falar de outra forma, é mudar esse paradigma que a gente tem, né, de que a vida é mal. Para mim, o que tem muito isso aí, a gente falou muito no vitimismo, né? A vida é malvada comigo, por que eu sofro, por que nós estamos aqui com uma oportunidade de aprender, né? Olha aqui, então... mas isso é um exercício, né? Eu gosto muito de ressaltar para as pessoas que tem coisas que a gente fala, parece que é fácil, mas é um convite que a gente está fazendo a exercitar. É exercitar, olhar mesmo as situações, poxa, mas isso, eu fui traído, ou eu sinto que eu fui traído, não. É observar isso e dizer assim, o que em mim eu posso fazer diferente, né? Que oportunidade é essa que eu tenho? Que não é fácil fazer isso, vamos... Né, não... Só que o que eu espero que a gente consiga, até esse ponto, passar para as pessoas muda a forma de ver. E você vai ver, e é tão divertido, né, quando você... É como você fala assim, poxa, peraí, eu vou trocar de roupa, vou ficar mais bonito, vou pentear o cabelo, vou mudar. Sim, você também pode mudar o seu mental, você também pode mudar, né, seu coração ali. Abraça essa oportunidade. Né? André, estar aqui é uma dádiva, é uma bênção. Você vê um milagre, como é que funciona, a própria gestação, a forma como tudo acontece. Tudo é um milagre. E a gente desperdiça. A gente xinga a vida. A gente amaldiçoa a vida. Sim, sim. Porque essa vida, porque o Brasil, porque isso, porque o Estado, porque... Não, gente. Somos nós, que tudo está dentro da gente. Tudo. E a forma como a gente vai escolher vivenciar a vida é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do outro, não. Não adianta, não adianta você julgar, apontar e querer controlar ou manipular o outro. O outro é o outro. É você que tem que mudar, nunca é o outro. A gente tem falado muito isso, a gente vai ser repetitivo, eu sou meio chato isso até no meu dia a dia, né? Minha esposa sabe aí que ela me atura bastante me ouvindo falar isso, né? Não tem como a gente terceirizar
a nossa vida, né? Não existe. O bem, pro mal, tudo é nossa decisão. Já fiz essa É uma brincadeira. escolha. Já fiz essa brincadeira com algumas pessoas, as pessoas exercitam e até falam, né? Ah, mas tá bom, eu fui na rua e eu fui assaltado. Quem decidiu ir na rua e naquele horário foi você. Não tem, não tem nunca, sempre vai ter uma explicação simples para mostrar o quanto você é responsável. E eu só quis reforçar isso, Leila, porque você estava começando a entrar no outro ponto que eu quero voltar nele, que para mim é que se as pessoas começarem, até desde novas, né, sejam os pais, sejam os próprios filhos, né, estou colocando nesse padrão pai e filhos, é a coisa do padrão que você falou, né, que vão se repetir no relacionamento. Isso. Porque aí, sabe aquela história de você começar a vestir um sapato apertado? Ele só vai machucando e você continua tentando botar o pé ali dentro. Pois é, André, né? olha só. E é a partir dessas experiências que saem da fase da infância, que vai para a fase da adolescência, que adentra na casa do trabalho, que seria um relacionamento, como que nós vamos nos relacionar profissionalmente com as pessoas ali, né, de equipe. E, na realidade, você vai se relacionar de acordo com aquilo que você tem. Então, alguns na insegurança, outros no superego, o outro, tudo é de acordo. Se você foi criado como um príncipe ou uma princesa, você vai querer ser uma princesa dentro da casa do trabalho. Se você foi criado, né, para ser forte, seguro, você vai transmitir segurança e força para aqueles que estão ali na equipe. Se você foi criado dentro de um processo onde você sentiu vergonha lá atrás, na infância, e essa vergonha doeu tanto, tanto, tanto naquele indivíduo, e que ele vai usar uma máscara, ele vai transferir isso para todos e ele só vai existir ele, que a gente chama, é o famoso narcisista, né? Uhum. Que a gente vai estar ali se relacionando, mas que ele vai escolher uma presa, seja dentro do trabalho, não é o narcisista, ele não vai só atuar dentro da intimidade ali, dentro da casa, dentro da família. Não, ele vai atuar também, vai escolher um personagem dentro da casa do trabalho, onde ele vai tentar manipular e rebaixá-lo para ele poder emergir. Então, a gente está falando de conteúdos que estão sempre emergindo. Por quê? Porque eles estão dentro do nosso inconsciente. E de qual é a forma que esses conteúdos vão precisar vir à tona? Que eles vão precisar emergir. Através de quê? De uma força equivalente ou superior àquela que foi armazenada, recalcada. Então, isso aí é um fato, isso é uma realidade. Então, eu tenho até, inclusive, tem atendimentos onde as pessoas... como é que eu vou te explicar? Elas passam por esse abuso, tá? É um abuso psicológico, fazem um abuso, fazem uma alienação com aquela pessoa. Então, não é só dentro da casa. Então, quando a gente está falando aí dos relacionamentos, para todos os relacionamentos, seja amizade, se você não respeitar o seu amigo, sim, se você não tiver confiança nele, se você não tiver empatia com ele, você vai dar o título de amigo? É verdade. Não vai. E é interessante, né, você está falando disso tudo, eu estou aqui... toda vez que a gente puxa um assunto, é muito... Até fazendo uma parte aqui, é muito interessante que a gente começa a pensar no negócio e aí, conforme a gente vai conversando, ele vai tomando um corpo, né? E os relacionamentos, eles são grandes... Eu poderia até estar me vindo na cabeça grandes áreas de teste, né? De quem somos e do que aguentamos, né? Porque, por exemplo, você falou do narcisista, né? Tem se falado muito disso, né? De relacionamentos com o narcisista.
E é importante a gente entender essa dinâmica do relacionamento, porque muitas vezes a gente está falando, a gente falou aqui do medo de ser traído e tal, mas você também tem aqueles, o inseguro e tal, aonde ele parece que ele está sempre, mas eu acho que o outro não agradei, eu não... E é importante você entender essa dinâmica, porque se eu entendo que essa dinâmica é algo que eu estou aprendendo, e normalmente no mínimo 2 vão existir, né? Pode existir mais, mas no mínimo 2 vão existir, os 2 estão aprendendo, né? Tudo é uma troca. E você tem que aprender a medir isso, esse é um outro convite, porque você vai falar assim, opa, eu estava dando um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, num órgão público, foi péssimo. A pessoa, para você ter uma ideia, eu estava pedindo ajuda, porque estavam mandando eu voltar no outro dia, e aí quando chamaram a supervisora, ela nitidamente me chamou de burro primeiro, eu tive que calmamente dizer assim, olha, tá bom, entendi, mas eu estou pedindo ajuda, você não vai me ajudar? E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu acordei com vontade de fazer mal para alguém, esse alguém é você. E virou as costas e foi embora. Então, E naquele momento, eu não vou dizer que em alguns segundos eu tive todos os acessos de raiva e ódio, mas aí eu exercitar de um relacionamento e dizer assim, nossa, essa pessoa está com um problema, né? Eu agora querer... eu peguei o que ela falou e falei assim, eu não quero isso, né? Isso não é meu. Isso não é meu. E eu, pelo contrário, até devolvi luz para ela, que eu falei assim, ela está com muito problema, porque alguém para fazer isso com outra pessoa não é normal. E a gente normalmente, não estou tirando mérito não, não vou dizer que eu fui bonzinho não, eu tive vontade de pular e arrancar os cabelos dela. Mas, naquele momento, eu falei assim, mas eu não quero perder a minha paz, né? Eu quero continuar eu preciso aprender. O que eu busquei de aprender naquela hora? Eu posso tentar ajudar ou eu posso ter feito alguma coisa errada também. Então eu também vou me recolher, porque se eu entro na disputa ali, aí a gente, sabe como é que é o a nome gente já disso? saiu da razão, né? Sabe como é que é o nome disso? Controle emocional. Mas você sente, mas você compreende que aquilo ali não te pertence. Só que, por isso que eu só estou ressaltando, porque é o tema do assunto, né, relacionamento, para as pessoas entenderem que é uma oportunidade gigante de você entender, olha quanta coisa pode estar acontecendo, quanta coisa pode estar envolvida naquele segundo. O relacionamento, para mim, é um momento da verdade, né? O momento da verdade é uma teoria que tem, que é a hora que a coisa acontece. Você não tem tempo de... Sabe aquela história, não dá para voltar para trás? Não, o momento da verdade é ali, né? Então, o relacionamento é isso. Então, eu não sei qual era a história daquela pessoa. Ela não sabe a minha história. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tomar uma decisão ali. Então, os relacionamentos são oportunidades incríveis. Pois né? André, você e não falou... são fáceis. Não estamos dizendo aqui que é fácil. Não vai ser fácil, né? Porque até mesmo com as pessoas que a gente não conhece, é necessário muito respeito. Ontem eu assisti uma cena de foi ontem, anteontem. Estava chovendo e o carro passou e deu um banho de lama, de sujeira na pessoa. E aí a pessoa começou a chorar, por quê? Porque ela precisava daquele dinheirinho, ela era uma faxineira, uma diarista, ela precisava daquele dinheiro daquele dia. E ela não pôde ir para o trabalho porque ela estava toda suja, ela teve que voltar para casa. Então, essa falta de respeito para com o próximo é a falta de respeito que eles têm por si. Entendeu? Verdade. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que não se respeitam, ela não vai respeitar o seu próximo. Uhum. Então, tudo os relacionamentos que a gente está precisando de ética, moral, de compreensão e aceitação. Por quê? Porque a gente não pode fazer pelo outro. Então, quando a gente começa a falar e a gente pode, em uma pessoa, a gente pode fazer sentido, muda tudo. Tá? Então, é a falta de respeito dentro dos relacionamentos, seja lá qual for. Não, é para todos os tipos de relacionamento, seja para com as crianças, seja para com os adolescentes, seja para com
os adultos, seja na casa do trabalho, na casa da família ou na escola. Tudo tem que haver o quê? Respeito. E você falou um negócio agora que ele parece simples, mas ele é muito profundo, né? Se eu não te respeito, é porque eu não me respeito, né? E eu vejo hoje os caminhos que a gente tenta resolver algumas coisas, para mim, eles me incomodam, porque a gente nunca tenta resolver as causas, a gente quer resolver as consequências, né? Então, por exemplo, hoje tem um boom das pessoas, e não leve a mal só porque eu gosto da palavra, mas tudo é usado de forma errada, em excesso, que é a empatia, né? Que a gente até fala, e a gente fala, poxa, as pessoas não são empáticas. Não adianta eu falar de empatia para alguém que não tem isso dentro dela, não sabe. Ela não sabe, gente, ela ignora que isso existe. Então não adianta eu continuar repetindo que as pessoas têm que ser empáticas. Você tem que praticar com ela. Eu tenho que começar a dizer para ela assim, olha, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente está buscando, vai se conhecer, porque tem um negocinho, né, que você pode descobrir dentro de você, que aí você vai poder descobrir no outro. Porque chega a ser absurdo, né? Eu tenho um pouco, às vezes eu ouço umas discussões assim, porque, às vezes até no campo da política, né? Porque fulano fez isso ou fez aquilo. E eu falo assim, mas fulano sempre foi fulano, né? Você que está esperando alguma coisa diferente, né? Ou você que não tem. Ele não tem. Pois é, você falou uma coisa muito importante, André. E a mania da gente querer que o outro seja o nosso filtro. Às vezes o outro não tem, às vezes eu vou ter que dar um passo atrás. Bem, tudo isso que você falou é aquilo que eu falei no início, é expectativa. É expectativa. É a expectativa que o outro supra as expectativas e as necessidades, as carências afetivas que você tem. Tá? Os relacionamentos são isso. Eles servem para isso. Tá? É muito bacana quando você encontra alguém de alma, que você não precisa ficar falando ou verbalizando nada. Simplesmente vocês se reencontram no olhar. E esse relacionamento que a gente se reencontra no olhar, ele está conectado em quê? Com a alma. O relacionamento que precisa de um corpo perfeito, sim, de uma aparência, seja profissional, uma aparência física, ele não vai para frente, porque ele é feito de quê? De status, de aparência. Então o relacionamento, quando ele vem da alma, quando ele vem através do sentimento verdadeiro, ele é duradouro, porque ele não precisa ficar recriminando, julgando ou apontando, sabe? Porque, por exemplo, um narcisista, ele pode ser um cordeiro, ele pode não bater em você, ele pode não apontar, mas ele te bate de uma outra forma. Nossa, essa roupa tá bonita, mas se você emagrecesse um pouquinho, ficaria bem melhor. Nossa, você passou o dia todo no cabeleireiro para isso? O narcisista, eu vejo ele um pouco, ele tem a habilidade de entender a fraqueza do outro, e aí ele sabe, ele manipula a pessoa a ponto de que ela dependa dele. Isso. E aí ele traz ela para a impressão que eu tenho é que ele coloca essa pessoa, às vezes, num determinado patamar, a pessoa gosta, só que ele sabe cria uma dependência, ele cria uma dependência emocional. Porém, eu vou falar uma coisa que vai contra tudo, tá? Se relacionar com um narcisista, como o narcisista escolhe as suas presas, ele escolhe. Porque vai ser sempre uma pessoa de sucesso para ele botar lá embaixo para dizer que ele venceu, tá? Porque a pessoa que já é fraca, ele não vai querer. Então, simplesmente, André, escuta bem isso. Quando a pessoa que está ali convivendo com o narcisista, ela se sente submissa e não consegue sair daquela relação, é porque ela está ali para aprender a dizer não. O narcisista, ele te alfineta tanto, ele te machuca tanto, ele te faz doer tanto, mas por quê? Porque aquela pessoa que está ali naquele papel de vítima não aprendeu a dizer não, não aprendeu a se valorizar, não aprendeu a se respeitar. Então, vem uma pessoa com essas características,
narcisista, para que ela tome consciência dela, assuma o poder dela e aprenda sobre ser segura. Você tem que então, sair. na realidade, tudo é um aprendizado. O que a gente está falando aqui é que a gente não pode também ficar julgando um narcisista porque ele está fazendo a função dele. Sim, aí é o que eu falei. Sabe, ele está fazendo a função dele. Ele tem aquela função de catucar para que você possa reagir. Não é sair matando o narcisista, julgando ou processando o narcisista, mas é dizer assim, olha, eu sou a Leila, eu me respeito, eu me valorizo, pode ir embora, a porta está aberta. Mas diferente. É um pouco do que a gente falou lá no início, né? O nosso piloto sobre a dualidade. A gente tem uma mania, um pouco eu falei, não adianta a gente só querer bater no que parece errado, né? Se a gente não assumir que a gente também é errado e é responsável, né? Então uma das oportunidades, o que você está falando uma das oportunidades que você tem de melhoria, infelizmente, vai ser encontrando com o outro lado. Então você vai ter que ir para o outro lado para descobrir que não é esse lado que eu quero estar. A vida oferece. Então por isso que tem que tomar cuidado. Esse exemplo narcisista, tem vários outros que a pessoa, mas isso por que eu já ouvi coisas até que o pessoal começa até a reclamar de Deus, né? Mas por que Deus deixa? Deus não deixa, Deus te dá uma oportunidade incrível. Deus te deu a possibilidade de você descer e fazer a diferença. Amigo, o que você está reclamando? Ele te deu uma oportunidade incrível, porque se isso não acontecesse, você continuaria na dor. Porque a dor está em você. O que o narcisista... faz sentido com o que eu falei antes um pouco, acho que também. O narcisista, ele é um mestre em descobrir isso. Só isso. Se ele pegou você, é porque ele descobriu. O importante é você sair dali. Né? Você precisa sair dali. Né? E não a gente não está aqui dizendo que legal. Não. Mas se você foi, digamos assim, capturado... Opa! Alguma coisa está errada, não era Claro, e outra coisa, André, outra coisa que é muito importante. As pessoas, quando me buscam e que falam que estão com um relacionamento narcisista, quando você coloca a responsabilidade sobre ela, a responsabilidade é sua. E ela não volta mais para o atendimento, por quê? Porque eu não supri a expectativa dela de acolher no sentido de vitimismo, sabe? Então, aquela dependência alimenta ela. É bizarro. Você quer ver uma que alimenta muito? E aí, falando já dos relacionamentos, é aquela pessoa é o excesso de ciúme, né? E que não é bom. Mas o outro lado, aí você fala pro outro lado, sai disso. Ele fala assim, não, mas ele me ama. Ou ela me ama muito. Porque... Ele está fazendo isso porque ele gosta de mim, ele cuida de mim. E na realidade não tem nada a ver. Você é a posse dele. Você é a posse dele. Leila, eu acho que a gente ainda tem mais coisa para falar. Minha sugestão, vamos fazer uma parte 2? Vamos fazer uma parte 2. Inclusive, André, nos comentários que falaram sobre suicídio. Né, que estão pedindo uma segunda parte do suicídio. A gente mistura, acho que o tema a gente pode misturar um pouco. E a gente pode fazer um relacionamento e suicídio, porque os relacionamentos, a dificuldade nos relacionamentos leva a... Então o pessoal pode ficar bravo, vocês desculpem, mas vamos fazer algo diferente hoje, para também não ficar muito longo e cansativo. A gente vai dar uma paradinha. E aí é bom que o pessoal fica aquela assim, o próximo capítulo e tal. A gente vai tentar fazer um próximo capítulo misturando, né, a pedido das pessoas, falando um pouco mais sobre o suicídio e se vocês também dão essa opinião de vocês, falando sobre os relacionamentos, daquilo que vocês querem saber sobre os relacionamentos, que isso é importante. Eu queria falar isso, Leila. Queria primeiro agradecer, as pessoas estão colocando vários comentários. Mas fiquem à vontade em de repente, sugerir. Pô, queria saber disso, desafia a gente, né? A gente gosta de bater papo, né, Leila? Qualquer dia a gente vai começar a botar aqui umas bebidas aqui também pra gente relaxar. Eu também, né? Eu acho que no meio disso tudo, André, no meio disso tudo que a gente está conversando, é importante falar um pouquinho da culpa.
Então, para o próximo episódio, a gente está aí preparando. Então vamos. Sobre a gente culpa. pega desse ponto, a gente está falando ali do relacionamento ali na parte amorosa, que eu acho que ainda tem uma estradinha para seguir. Tem. Leila, obrigado. Vamos parar por hoje. E de novo aí agradecer a MBA Kids aí, que está sempre com a gente, está aí apoiando. E desejar aí a todo mundo uma excelente semana. A gente se fala. A gente se fala.